Você já deve ter ouvido falar que os empréstimos consignados do INSS podem ser suspensos por 6 meses, correto? Mas o que ninguém está explicando é como isso começou, o que realmente pode acontecer e quando vai acontecer, e principalmente quem ganha e quem perde com essa decisão. Tem gente dizendo que é o fim do crédito consignado, outros acreditam que é uma vitória histórica para os aposentados, mas no fim, a verdade, como quase sempre, está no meio. Meu nome é Yasmin Mello, eu faço parte do movimento Gigantes do Consignado e hoje eu vou te mostrar o que está por trás da proposta da CPMI, quando isso pode começar a valer de fato e por que esse debate ainda ignora alguns pontos cruciais que quase não estão sendo citados até hoje. Ao longo desse vídeo você vai entender o que é uma CPMI, por que ela decidiu entrar no tema de consignado, o que realmente está sendo votado e quais são os prazos realistas para que essa suspensão saia do papel, o impacto positivo que isso pode ter para milhões de aposentados, afinal, hoje em dia o aposentado recebe um aumento salarial que não acompanha o aumento da inflação, e a gente vai falar também sobre o ponto cego dessa discussão, a falta de diálogo com o setor que operacionaliza o crédito, aquelas questões que quase ninguém tem comentado por aí. Então vamos lá, vamos começar explicando o que é uma CPMI e como que ela chegou no crédito consignado. CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, é uma investigação que é feita pelo Congresso Nacional com deputados e senadores para apurar denúncias e irregularidades. Eu arrisco dizer que é um dos únicos momentos que a gente costuma ver deputado e senador trabalhando até tarde, investigando um tema a fundo, enquanto tudo isso é transmitido ali pela TV Senado. Claro que sempre tem muita politicagem, muita confusão. O senhor, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Não existe. Está suspensa a sessão. Mas em outros momentos eles vão realmente para cima, fazem perguntas e tentam arrancar a verdade de quem está indo lá prestar um depoimento. O senhor acha natural um presidente da maior autarquia que nós temos no país manter essa relação de proximidade com um tomador de serviço? Mas os documentos e os fatos vão totalmente na contramão da inocência dele. Quanto a Crefisa passou para o INSS? A CPMI do INSS ela foi criada para investigar um esquema gigantesco de fraude. Alguns sindicatos e associações estavam há anos descontando todos os meses um valorzinho da conta de aposentados e pensionistas do INSS. Esses sindicatos estavam dizendo que esse aposentado tinha se associado e que agora ele tinha direito a um clube de benefício. Mas a esmagadora maioria desses aposentados nunca nem tinha ouvido falar sobre o nome desse tal sindicato, desses tais sindicatos, muito menos sobre esses clubes de benefícios que eles estavam dizendo. Ou seja, mensalmente uma parcelinha estava sendo descontado de milhões de benefícios e isso passava despercebido, afinal, a maioria dos aposentados tem dificuldade com tecnologia. Então acabava não apurando esse desconto. Dessa forma, eles foram roubados por anos. É claro que durante a CPMI, a gente percebe que algumas pessoas já tinham informado o governo sobre isso. Tônia Andréa Galete abriu mão da sua fala inicial e foi direto para os questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar. Tônia diz que desde 2019 alertou autoridades sobre possíveis irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados e explicou o porquê começou a fazer essas denúncias. Em todos os lugares que eu estive, em todas as oportunidades, podia ser em qualquer lugar, em reunião com o diretor de benefícios, em reunião com o presidente do INSS, em reunião com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, onde eu tinha oportunidade, eu dizia, olha, como dizia Tancredo Neves, tem jabuti na árvore. E quando eu falo governo, antes de começar aquela briga de o governo Lula, o governo Bolsonaro, isso daí vem desde lá de trás. Isso acontece há muito tempo, antes do governo do Bolsonaro, passou pelo governo do Bolsonaro e continua acontecendo com grande ascensão no governo Lula agora de novo. Ou seja, isso já tinha sido alertado, mas ninguém parecia ligar muito. Só quando o jornal Metrópole fez uma reportagem por esse tema, essa reportagem ficou conhecida como A Farra do INSS. Ele revelou todo esse esquema e aí sim as coisas começaram a andar. Eu sou o Fábio Leite, diretor do Metrópolis em São Paulo, e vou te contar a história da farra dos descontos indevidos que lesou milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Uma apuração que começou aqui na redação do Metrópolis e deu origem à investigação da Polícia Federal, que acabou resultando nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupe, abrindo uma crise no governo Lula.
instalaram essa CPMI. Você consegue assistir, inclusive, as sessões que aconteceram no YouTube. Eu vou deixar até o link dessa primeira sessão aqui na descrição. E na primeira sessão foi chamado para a oitiva um advogado que se chama Eli Cohen. Esse advogado disse que foi ele que descobriu toda essa fraude, foi ele que denunciou para o Metrópole. Relator, quando eu entrego uma notícia crime, a polícia só tem que mandar intimação. Não precisa investigar praticamente nada, porque eu mando tudo pronto, perfeito? Eu contatei, primeiramente, o Otto, o jornalista Otto, excelente jornalista. De onde? Da revista Veja. Ele se interessou muito, na verdade ele se interessa em todas as matérias que eu mando para ele, porque ele, apesar de ter amado a possibilidade de publicar essa matéria com todos os detalhes que nós tínhamos, ele não podia fazer porque estava no segundo turno da eleição de prefeitos e tudo mais. E ele mandou uma notinha. Aí, por conta dessa notinha, o senhor Luiz Vassalo, jornalista fantástico, investigativo do jornal Metrópolis, me ligou e disse: Eli, estou interessado, cara, estou interessado nesse tema, porque já tentei fazer muita coisa, mas, claro, ele não tem os equipamentos, ele não tem o know-how que nós temos ali à disposição. E aí ele me pediu se eu poderia fornecer para ele. Eu falei, mas é claro, e forneci tudo. E foi graças a ele que se amplificou essa nossa investigação e nós estamos aqui hoje. Mesmo sem apresentar nenhuma prova, ele chegou lá só com um PowerPoint, mas ele trouxe uma história firme, com nomes importantes. Por exemplo, ele trouxe à tona o tal do Careca do INSS, um nome que ficou muito famoso durante a CPMI. Segundo as investigações, ele é supostamente quem coordenava esse esquema bilionário fraudulento contra aposentados. Ele trouxe vários outros nomes, inclusive o do Maurício Camisotti, que é outro empresário acusado de também coordenar esse esquema. O que me chama a atenção é que esse advogado, Eli Cohen, ele chegou na CPMI dizendo que era um homem honesto, que estava indo delatar uma fraude, como um cidadão de bem, que estava sendo ameaçado. Ele foi muito elogiado, inclusive, pela maioria dos parlamentares. E seguindo sua linha investigativa, trouxe mais nomes que são extremamente conhecidos no mercado de crédito consignado. Eli Cohen afirmou que essa fraude não estava apenas nos sindicatos, mas ela ultrapassava o crédito consignado também. E como homem de bem, era importante ele denunciar tudo isso. Algumas semanas depois da oitiva do advogado, o portal Poder 360 divulgou alguns áudios onde ele confessa que cobrou suborno por silêncio. E aí, essa pose de bom moço deixou muita dúvida no ar. Não, mas eu tô me importando. A última coisa que eu quero é ser amado naquela porra. Aquilo lá é um balcão de negócios, cara. Entendeu? Esses caras foram filha das putas, eles fizeram acordo com o Maurício Camisotti e me deixaram na gaveta. Não tiveram a hombridade de chegar pra mim e falar assim, ó, toma um pedacinho aqui, doutor. Aí seria canalha. Mas pelo o que eu... Agora que eles queriam? Que além de ter tomado um banho, eu fosse lá e mentisse pra eles? Não, você tomou banho se você tivesse pedido alguma coisa. Eu pedi. Ah, você pediu? Claro. Claro, você acha que eu fiz aquilo por quê? Ó, pessoal, o negócio é o seguinte, era um acordo que ele não ia receber, ele e os outros não iam receber de um jeito, iam receber de outro. Ué, você acha que eu fiz aquilo por quê? Mas o doutor Eduardo prevaricou, porque estava tudo lá de INSS, coisa. Na minha cabeça eu tinha feito o inquérito para fazer o Maurício de jeito nenhum, nada. Para forçar chama o Maurício aqui e fala, doutor, vou ter que ficar aparecendo outras coisas. Não, ali estava uma ata fraudada. Vamos deixar bem claro uma coisa, quando tira. Não, mas aqui, o inquérito, o objeto do inquérito do DEIC era da ata fraudada da associação. Foi quando eles tiraram você fora. Sim, mas nas declarações da dona Maria e tudo mais. Mas e aquela mulher que eles colocaram que era morta? É a irmã do Maurício, né? Não, a faxineira. A faxineira do Maurício. Veja bem, ali menciona na notícia crime só sobre a coisa. Mas quando, na verdade, eles vão fazer no depoimento, eles dizem que foi por conta que eles descobriram realmente que era uma fraude e não sei o que, não sei quanto.
O que realmente foi inventado, o que realmente foi real. Mas ainda bem que a CPMI não aconteceu apenas pelo Eli Cohen. Independente do advogado Estrela, a CPMI caminhou e trouxe até o tal careca do INSS para depor. Senhor careca do INSS, quais foram os gabinetes aveludados de Brasília que abriram as portas para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? Senhor careca do INSS. Prenderam o careca do INSS e, inclusive, prenderam outros nomes. E se aprofundando nessa investigação dos sindicatos, das associações, tudo que está sendo descontado do benefício do aposentado, entraram no tema do empréstimo consignado. E aí, o então presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que faz parte do Podemos de Minas Gerais, começou a defender uma medida histórica, a suspensão por 180 dias do desconto de parcelas de empréstimos consignados já existentes no INSS. Segundo ele, essa seria uma medida de proteção, não um privilégio, uma pausa para estancar o sangramento e permitir uma auditoria geral nos contratos. O que está sendo proposto ainda é um boato, e aqui eu preciso ser técnica e honesta. Até agora não existe nenhuma norma aprovada que suspenda o crédito consignado. O que existe é uma proposta dentro da CPMI que vai ser encaminhada para o Banco Central, para o INSS, Ministério Público Federal, pedindo que eles avaliem essa pausa de 180 dias. Portanto, a suspensão ela ainda não existe. Não há um decreto. Os descontos continuam sendo feitos normalmente. A CPMI pretende votar essa proposta no dia 4 de dezembro, mas nada muda imediatamente. A medida só passa a ter um efeito se ela for transformada em um ato executivo, e isso acontece via INSS ou Banco Central, se ela for transformada numa decisão judicial ou se uma lei for aprovada pelo Congresso. Nesse momento você pode estar se perguntando, tá, Yasmin, mas e o prazo para isso? Quando que isso pode acontecer? Para ser realista, isso pode demorar alguns dias, se o governo topar, algumas semanas ou meses, se depender da Justiça ou do Congresso. Lembrando que o Congresso entra em recesso agora em dezembro. E sim, há o risco disso nunca sair do papel, se bem que eu acho muito difícil isso não acontecer, levando em consideração que 2026 é ano de eleição e essa é uma medida populista. Uma medida populista que pode ser muito positiva. É justo reconhecer que a ideia de suspensão ela tem mérito. Ela surge num contexto de fraude em massa. São milhões de beneficiários que foram afetados, bilhões desviados. Uma pausa temporária pode impedir que os descontos de empréstimo consignado, daqueles que foram feitos indevidamente, continue acontecendo. Pode dar tempo para revisar os contratos, punir os responsáveis, inclusive devolver o fôlego financeiro para os aposentados. Pelo que tem sido discutido, vai ser suspensa apenas as parcelas que já foram feitas de todos os beneficiários do INSS. Porém, não vai impedir que o aposentado faça novos empréstimos. Então, eu vejo com muitos bons olhos, até essa parte, a suspensão do crédito consignado. Um ponto que ninguém comentou dentro do Congresso são as portabilidades. E o fato de não mencionar a proibição de portabilidade, pela lógica, eu imagino que, provavelmente, repito, provavelmente, o cliente ainda vai poder pedir a sua portabilidade, o banco ainda pode aceitar essa portabilidade, a gente vai conseguir pagar o saldo. Até porque, imagina comigo, o cliente deve para o banco A. Os descontos dele estão suspensos. Eu vou lá e quito a dívida dele no banco A. Como não está proibido para ele fazer um empréstimo novo, logo eu trago a dívida para o banco B. A única dúvida técnica seria como calcular essas parcelas se o desconto tiver pausado. Mas isso vai depender de uma orientação do INSS ou do Banco Central, caso essa medida avance. Como efeito, a portabilidade, o que pode acontecer é ela ficar mais lenta, até o mercado entender as regras.
Lembrando, a suspensão ainda não existe. Para acontecer, ela depende do governo, Banco Central, INSS ou Justiça, não da CPMI, tá? E o prazo pode ser dias e no máximo meses, ou pode também não acontecer. Mais uma vez eu digo que eu acho difícil isso não acontecer. Outra dúvida que gerou muito no setor foi o seguinte: e se os bancos se sentirem inseguros e pararem de ofertar o crédito consignado de novo, assim como aconteceu lá em 2023? Que as taxas ficaram impraticáveis e a maioria dos bancos resolveram tirar essa linha de crédito no ar. Em todo o país, vários bancos suspenderam a oferta de empréstimo com desconto em folha para aposentados e pensionistas do INSS. Sinceramente, eu acho que é isso que o governo quer, uma vez que a Caixa e o Banco do Brasil poderia atuar em massa em cima desses aposentados e pensionistas, mesmo sabendo que Caixa e Banco do Brasil não tem braço suficiente para atender toda essa demanda de crédito consignado, uma vez que quase a metade de todo o crédito consignado liberado no país é feita através de correspondentes bancários. E a outra metade ela é dividida entre bancos, agências, contratações online. E aí você percebe que o share do Banco do Brasil e da Caixa não é tão grande assim. Mas sobre os bancos pararem de ofertar consignado, é uma possibilidade? Claro que é. Mas segundo o meu achômetro, e é só um achômetro, eu vejo que em 2025 a gente tem muito FDIC, é a era das fintechs, e as fintechs estão dispostas a avançar caso alguém recue. O que faz uma instituição não querer sair da sua posição. Imagina, o banco X para de ofertar consignado, a fintech Y avança e preenche aquela lacuna que o banco X deixou. De modo geral, essa suspensão é uma medida de justiça social. É um respiro necessário para quem vem há anos sendo vítima de um sistema que permitiu brechas e fraudes graves. Porém, há uma omissão que também é muito grave dentro desse debate. Tem uma parte dessa história que não tem sido levada em consideração. E essa parte pode gerar um efeito cascata absurdo. E se continuar assim, mais de 1,5 milhão de pessoas vão ser afetadas simplesmente por serem invisíveis ao Congresso. Quem são essas pessoas? Os correspondentes bancários. Sim, esse setor movimenta mais de 1,5 milhão de trabalhadores diretos e indiretos no Brasil. E mesmo assim, o que se viu nas falas de alguns parlamentares foi um completo desconhecimento técnico. 100% do parlamento não faz ideia, por exemplo, que dependendo da forma que eles fizerem essa suspensão, essa dívida que não vai para o aposentado, porque está sendo bem clara essa posição de que o aposentado não fique devedor durante a suspensão, ela pode ser cobrada do correspondente bancário. Ou seja, aí quem vai perder não é o banco. Muitas vezes, esse prejuízo que aparentemente é do banco passa a ser de um correspondente bancário, um empreendedor que é home office ou que montou um escritóriozinho pequeno com alguns funcionários. Para você que não conhece esse segmento, você pode estar pensando, gente, que absurdo, né? Parece piada, mas é verdade. Ainda sobre esse desconhecimento técnico dos parlamentares, houve quem dissesse que o consignado chega a cobrar 18% de juros ao mês. Isso parece piada mais ainda. Eu diria para vocês que virou uma máfia de qual era o agente financeiro que mais conseguia descontar e mais aplicar juros totalmente escorchantes, abusivos aos aposentados brasileiros. Tem muita informação que nós ainda temos que trazer para esclarecer e orientar. E muitos estão roubando essas pessoas, não só nos descontos mensais, nos consignados, que nos consignados continuam sendo roubados. Por isso entrei com requerimento para estancar tudo, presidente. O senhor deve receber isso, se não hoje, já amanhã o senhor vai receber. Tem que estancar, seja consignado ou seja desconto de mensalidade. Está tendo um estilo de consignado, algum outro que não é o primeiro consignado, mas outros que são oferecidos por alguns desses bancos, com juros entre 18% e 23% ao mês. Olha o absurdo que estão fazendo com os consignados no Brasil. Pior do que a agiotagem. Para quem não sabe, os deputados e senadores são eles que fazem as leis, que discutem, que alteram e aprovam as leis no Brasil. E essas mesmas pessoas que criam as leis parecem não saber que a taxa de juros do crédito consignado
é regulada por lei. Ela é determinada por uma lei. Esse teto, ele vem definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social. E o máximo de juros que um banco pode cobrar por empréstimo consignado, hoje, se eu não me engano, é 1,85 ao mês e 2,46 para cartão, se eu não me engano. Ou seja, mesmo que o banco queira descontar mais que 1,85, ou seja, menos de 2% ao mês, ele não vai conseguir, porque isso vai contra a lei e o próprio sistema da Dataprev não vai liberar. Esse tipo de erro mostra falta de base técnica no debate. Os juros acima de 18% que o parlamentar fala no áudio que você ouviu tem a ver com empréstimo pessoal, CDC, entre outros. Muita gente confunde o empréstimo consignado com o empréstimo pessoal, mas são coisas extremamente diferentes. Um cidadão comum, ele tem direito de não entender sobre o tema, mas um parlamentar tomar decisões sobre o tema sem entender sobre ele? O consignado, ele tem regras rígidas. Um aposentado nunca vai ficar sem salário por conta do consignado. Tem um percentual que pode ser descontado, não pode passar desse percentual. Então, quando você ouvir alguém dizer que fulano, tal aposentado, não está recebendo nada, pode ter certeza que está sendo descontado o crédito pessoal, porque esse sim não tem regras. É quase uma agiotagem legalizada. Não tem regra de quanto do salário ele pode consumir, não tem regra de teto de juros. Inclusive, sabe uma das empresas mais conhecidas por esses juros abusivos, que gira em torno de 18%, 20% ao mês? A Crefisa. Isso mesmo, a empresa que você vê na camiseta do Palmeiras. Hoje, essa empresa até faz empréstimo consignado, mas ela nasceu vendendo empréstimo pessoal, nessa taxa aí mencionada. E lá se vão algumas coincidências. A dona do time do Palmeiras, a dona Leila Pereira, é a mesma dona da Crefisa. E em 2023, ela foi convidada e aceitou integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Leila Pereira, que causou, ainda que inconscientemente, dentro do clube alviverde. É que ela aceitou nas últimas horas um convite do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, para se tornar membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido como Conselhão. O cargo, ele é consultivo, ele não é remunerado, ou seja, ela participa como representante da sociedade civil, oferecendo sugestões ao executivo, mas não exerce um cargo formal de governo. Bom, então você pode perceber que ela aconselha o governo, o poder executivo. Quem faz parte do poder executivo? O presidente da República, no caso do Brasil, os ministérios e suas autarquias, ou seja, o Ministério da Previdência Social, aquele que cuida das aposentadorias, dona Leila Pereira, dona da Crefisa, pode ir lá aconselhar governadores, prefeitos e por aí vai. O relator da CPMI vive dizendo sobre convocar a dona Leila, mas até agora nada. Acho que você já percebeu que a maioria do que você tem ouvido por aqui, os legisladores não fazem nem ideia. E quando o Congresso legisla sem entender o funcionamento do setor, as boas intenções acabam gerando novos problemas. E quais são os riscos que ninguém está mapeando? Em resumo, essa suspensão ela é muito boa, mas se ela for mal desenhada, o sistema pode enfrentar. Número 1, judicialização em massa, inclusive de contratos legítimos. Esse tema da judicialização indevida no consignado explodiu nos últimos anos, se tornou um dos maiores problemas econômicos e jurídicos do nosso setor. Só em 2023, foram quase 600 mil novos processos envolvendo o crédito consignado. Mesmo com as reclamações formais lá no consumidor.gov despencando mais de 60%, o que mostra que a maioria dessas ações não nasce de conflitos reais, mas de fake leads, ou seja, demandas artificiais que são incentivadas por advocacia predatória. Mais de 89% dessas ações são abertas sem qualquer tentativa prévia de solução pelos canais oficiais. Isso deixa ali o Poder Judiciário inflado, distorcendo a ideia de acesso à justiça. O CNJ diz que esse fenômeno custa até 25 bilhões por ano para a economia do país. Ou seja, não sei se você entendeu, mas aquelas ações que os advogados vão atrás do cliente, que o crédito até foi feito do jeito certinho,
Mas o advogado liga e fala, não, peraí, vamos entrar, a senhora tem um empréstimo consignado, eu consigo reaver um valorzinho para a senhora. Isso gera até 25 bilhões por ano, isso custa para a nossa economia 25 bilhões por ano. Claro que impacta banco, seguradora, os correspondentes bancários, mas impacta também os cofres públicos que arcam com a estrutura judicial, que se mobiliza para lidar com esse processo. Em países, por exemplo, como Argentina e Estados Unidos, sequer seguiriam adiante sem tentar uma conciliação prévia ou pelo menos uma comprovação mínima de que realmente o aposentado quer entrar com aquele processo. Isso gera um sistema congestionado por abusos, onde as fraudes processuais, os usos indevidos de gratuidade, ações ajuizadas por autores que já faleceram, isso tudo expõe a urgência de uma reforma que filtra o que é conflito legítimo e o que é exploração jurídica. Então, retomando, dependendo de como essa suspensão for feita, essas contestações e ajuizamento de ações podem explodir ainda mais. Outro risco que não tem sido mapeado: o aposentado que pode ter sua parcela suspensa por até 180 dias não pode ser considerado devedor ao banco. Mas é importantíssimo criar que seja um parágrafo que defenda a categoria de correspondentes bancários para que esse prejuízo não seja terceirizado de forma alguma. E principalmente para que as atividades não sejam paralisadas. Afinal, essa atividade da intermediação de crédito, essa atividade ela é remunerada e ela sustenta milhões de famílias. É uma atividade lícita, justa, merece ser tutelada tanto quanto qualquer outra. E aí, mais uma vez, a suspensão é boa? É excelente, mas deve-se colocar em consideração o lado do correspondente, que seja um parágrafo protegendo essa categoria também. Outro risco que não tem sido mapeado, a insegurança jurídica. É claro que essa suspensão ela afasta investimento, paralisa o crédito e pode inclusive gerar uma pressão política para que se exclua um intermediário, ou seja, o correspondente, desse ecossistema. E como sempre, muita gente não faz ideia de que esse intermediário, por exemplo, foi quem democratizou o acesso ao crédito no país. É esse profissional que, de forma pejorativa, chamam de pastinha, dizem que é um núcleo fraudador, né? Que atravessa o rio para buscar uma assinatura de cliente, que resolve embaixo de sol, embaixo de chuva, questões pessoais para o seu cliente. Muitas vezes esse aposentado, quando não tem família, cria um vínculo ali com o correspondente dele. É esse correspondente que agiliza a liberação de crédito, entre tantas histórias que a gente já ouviu por aí. Quando eu falo sobre riscos que não têm sido mapeados, não é corporativismo, é lógica. Sem segurança, ninguém empresta. E sem crédito, o próprio aposentado perde acesso à linha mais barata do mercado. Se tem uma lâmpada com defeito na minha casa, a solução não é ir lá, arrancar a lâmpada e deixar aquele cômodo no escuro. A solução é trocar a lâmpada. Ou seja, a solução não é travar o crédito, tirar essa possibilidade da mesa, mas sim filtrar o que é fraude e o que é operação regular. É possível e necessário conciliar os dois lados da moeda. E assim, na humilde opinião dessa ativista que vos fala, algumas soluções inteligentes que poderiam entrar no debate. Ponto número 1. Auditoria imediata e conjunta, feita pelo INSS, Banco Central e Febraban, um cruzamento automático de dados para identificar contratos suspeitos, mas com a possibilidade do contraditório. Porque muitas vezes, como eu já citei, acerca do excesso de judicialização, quando alegam que um crédito não foi solicitado, o correspondente bancário, por exemplo, que tem a filmagem daquele aposentado entrando na loja, conversando, assinando, tem, por exemplo, a gravação de como foi feita a oferta daquele crédito. Esse correspondente bancário não tem a possibilidade do contraditório, não tem a possibilidade de apresentar isso nos autos. Então, auditoria imediata e conjunta é sim incluindo essa categoria. Afinal, consignado não é golpe. Parece que toda linha de crédito liberada é um golpe. Essa impressão está erradíssima. Ponto número 2. Criação de um canal único de contestação, que consiga diferenciar o que é fraude comprovada de litígio comercial. Um canal de contestação que resolva previamente antes de ir para a justiça. E que, por exemplo, se isso foi feito com o auxílio de um correspondente bancário, que esse correspondente bancário consiga atuar nessa contestação. Afinal, se isso foi realmente fraudado,
o aposentado vai conseguir reaver o seu dinheiro de volta ou parar essa suspensão o mais rápido possível. Ele não vai ter que esperar meses, até anos, para o processo sair e acontecer. Isso vai beneficiar o aposentado de forma muito mais rápida e o correspondente bancário que trabalha da forma certa também vai conseguir explicar de um jeito muito mais rápido. Quem pratica fraude e faz coisa errada também vai se prejudicar de um jeito muito mais rápido. E isso me leva para o terceiro ponto, que é a proteção jurídica para correspondentes regulares, impedindo que eles sejam responsabilizados por operações legais. A quarta sugestão é uma campanha nacional de esclarecimento, explicando aos aposentados como identificar descontos indevidos, deixando isso de um jeito mais fácil para esses aposentados. O vice-presidente da CPMI, em uma conversa recente comigo, até sugeriu sobre uma ação nacional dentro dos PROCONs, o que pode compor aqui esse pool de soluções que eu trago como sugestão. A ideia dessas medidas sugeridas é que elas protejam o aposentado, sem punir quem faz o crédito circular do jeito certo. Dessa forma, a gente equilibra a balança, mas para isso, o diálogo precisa começar. Por fim, a suspensão do consignado ela pode ser um divisor de água no crédito brasileiro, mas só vai dar certo se for feito com inteligência, técnica e diálogo. O aposentado precisa de justiça, o correspondente precisa de segurança e o país precisa de equilíbrio. Se você trabalha no setor, acompanhe esse tema de perto. Se você é aposentado, busque informação oficial, evite fake news. Porque o que está sendo discutido agora pode mudar o crédito, a renda e a economia de milhões de famílias. E o pior erro seria deixar que decisões complexas fossem tomadas sem quem entende do assunto sentasse à mesa. Eu sou Yasmin Mello, faço parte do movimento Gigantes do Consignado e o tema de hoje foi suspensão dos consignados. O que está por trás da CPMI do INSS e o que pode acontecer agora.